Olá pessoal, me desculpa o atraso, eu estou muito atrasada, mas eu estou aqui. Vou abrir aqui no Facebook como reduzir despertares noturnos. Deixa eu ver se eu inscrevi no turno certo. Inscrições abertas para o desafio PC Mama. Vamos começar então. Desculpem-me o atraso, eu atrasei por um motivo muito nobre. Meu marido foi botar os meninos para dormir, ele dormiu. E aí, ele que geralmente vai me avisando que deu a hora enquanto eu me arrumo. E eu não coloquei alarme nem nada para não acordar as crianças. E aí, geralmente, ele vai me falando: amor, são 7 horas, amor, são 8 horas, amor, são 8h30. E ele não estava lá me avisando. E aí, eu atrasei, tá? Bom, dito isso, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que é 4 passos para reduzir os despertares noturnos. E minha linda, repita comigo: eu sou o grande amor da minha vida. Eu sou o grande amor da minha vida. Muito obrigada por isso, ser consultor. Muito obrigada mesmo. Gente, então eu quero dizer para vocês a primeira coisa, que hoje a gente lançou a 4ª aula da série Método Psimama. Então, nessa aula, na 4ª aula da série Método Psimama, eu falo os 4 passos para isso causar tranquilidade e te explico como que você vai fazer para participar do Desafio Psimama. O Desafio Psimama está com as inscrições abertas. Deixa eu ajeitar aqui o Instagram. O Desafio Psimama está com inscrições abertas. O Desafio Psimama é o meu curso, né, um áudio curso de um mês, são 4 semanas juntinhos, né, aprendendo vários recursos. E aí a proposta do desafio é você aprender um recurso por dia. E por que um? Porque a ideia é você entender, praticar e tirar suas dúvidas. Então você tem um dia inteiro para fazer um desafio, uma atividade. E aí o que a minha experiência mostra é que após essas 4 semanas, muitas dessas ferramentas, desses recursos que você teve um dia para exercitar, né, você exercita ele e você já vê o resultado. E aí, até o final do curso, já virou um hábito na sua vida. Os vídeos vão sair do ar hoje? Muito bom, Polly, você ter me perguntado isso, porque na verdade eles não vão. A gente decidiu deixar no ar até sexta-feira mesmo, né? Até sexta ou até quarta? Acho que é até quarta. Eu coloco amanhã na Psimama, vou perguntar, mas eu acho que é até quarta. Até quarta vai estar disponível ainda. Até sexta são as inscrições, isso. Mas acontece que como a nossa lista de espera está maior do que a quantidade de vagas, eu acho que acaba antes disso. Então as inscrições, elas ficam até sexta ou até as inscrições acabarem. Nanda, a live vai ficar salva? Sim, essa live vai ficar salva. Esta live, assim como todas as outras lives da Semana Psimama, é só você entrar em método.psimama.com.br e você coloca o seu e-mail lá, que eu te mando a gravação pelo e-mail que você botar lá. Tá? Então bota lá seu melhor e-mail, porque vai ser o e-mail que eu vou usar para te mandar essa gravação, tá bom? Inclusive a gente já mandou a apostila, né? Então você se inscrevendo, você também vai receber a apostila com o resumo das 8 lives. Essa não está incluída, né? Das 8 lives da Semana Psimama. E acesso à série Método Psimama também, que foram 4 aulas, tá? Bom, então vamos começar a falar sobre despertares noturnos. Então, só reforçando que essa live é patrocinada, blim, 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 patrocínio do Desafio Psimama, meu curso que está aberto, as inscrições, tá bom? Desafio Psimama são 30 dias comigo, aprendendo um recurso, né, uma ferramenta por dia, que são áudios curtos, áudios de 10 minutos, 15 minutos no máximo, que você vai ouvir. E aí a minha proposta, eu vou te desafiar, né, cada áudio desses, a exercitar um desses recursos e você me dizer qual foi o resultado. E aí você fica encantada com o resultado, fica maravilhada. E um detalhe, que o nosso patrocinador Desafio Psimama é risco zero. Então,
você se inscreve, aí você faz a primeira semana, por exemplo, e aí você decide na primeira semana. Você não se decide agora. Se na primeira semana você não estiver vendo resultado, a gente te devolve 100% do seu investimento, tá bom? Então, risco zero, seu maior risco é ficar sem vaga. Corre lá para você se inscrever. método.psimama.com.br, tá bom? Beleza? Vamos começar. Agora que eu já falei do nosso patrocinador, vamos começar a nossa live. Bom, primeiro ponto, né, que eu quero reforçar, frisar, coloquei na divulgação, mas vou falar aqui para vocês, é que, aliás, primeiro de tudo, eu sou Nanda Perim, eu sou psicóloga, sou educadora parental e sou também educadora integrativa do sono infantil. Fiz uma formação super longa, com uma prova muito difícil, que eu suei muito para passar. Eu estudei vacação para passar naquela prova, então, e eu tô aqui, então, falando no lugar de alguém que estudou muito, tá? De alguém que sabe. Não estou falando de experiência pessoal, não estou falando de minha opinião própria, eu estou falando de muita leitura, muito estudo, de muitos livros e uma formação extensa e muito gostosa, tá? E, então, além de educadora parental, além de psicóloga, além de mãe de 2 crianças, sendo um com 5, que tinha terror noturno, tem até hoje terror noturno, e outro com 3 que mamou até os 2 anos e 11 meses, né? Além disso, eu também sou educadora integrativa do sono infantil, então não estou falando só da minha experiência. Vamos lá. O despertar noturno. Por que o despertar noturno acontece? Nos primeiros, 18 meses da vida da criança, eu tô falando, mas nos primeiros 18 meses em média, segundo especialistas do sono, nos primeiros 18 meses em média, a criança ainda acorda porque... Gente, olha esse cabelo. Ela ainda acorda porque ela tem fome, por exemplo. Ela ainda acorda porque ela sente essa necessidade, tem um cabelo aqui que não está me ajudando, ela sente essa necessidade ainda de buscar o cuidador ao longo da noite. Nos primeiros 18 meses é esperado a criança acordar pelo menos 1 ou 2 vezes por noite. Isso é esperado. Mas é interessante a gente lembrar que ao longo de toda a primeira infância, e às vezes até um pouquinho mais tarde, dependendo da criança, a gente ainda pode ter uma demanda dessa criança pela sua atenção, uma demanda da criança por você de noite, seja para garantir que ela está segura, seja para ajudar ela a voltar a dormir quando ela acordar porque teve um pesadelo, ou seja porque é pequenininha, quer mamar, quer embalo, quer trocar fralda, está com frio. Então, os despertares noturnos, eles são naturais, na evolução, né, no processo evolutivo, foi com certeza o que salvou muita criança, né, o fato dela chamar, dela gritar por esses cuidadores ao longo da noite. Quando a criança está muito bebezinha, essa criança tem a demanda de ter a sua atenção não só por uma questão emocional, tem isso também e muito forte, mas também por uma questão de dependência extrema. Então, por exemplo, um bebê, ele não consegue se cobrir, né? Fala aí pra mim nos comentários com quantos anos, quem tá aqui com os filhos mais velhos, com quantos anos sua criança começou a se cobrir sozinha. O Gael, ele tá com 3 anos e meio. E tem, assim, uns 4 meses só que eu percebo ele, tipo, conseguindo se cobrir, a ponto de cobrir todas as partezinhas que estão com frio, sabe? Então, a criança depende tanto da gente, tanto, que ela, até pra ela, quando ela tá com frio, ela que chama a gente porque ela tá com frio, né? Então, é frio, é sede, é fome, é fralda suja, é dificuldade de voltar a dormir mesmo, precisar da sua ajuda para voltar a dormir e também saudade. Por que saudade, Nanda? Porque a gente tem 2 contextos muito comuns. O primeiro contexto muito comum é o contexto da mulher que trabalha em casa. Então, ela tem 1001 atividades, né? E aí as mães falam pra mim assim: ah, Nanda, eu passo o dia inteiro com meu filho, como assim ele tem saudade de mim? Você passa o dia inteiro ao lado dele, mas você tá com ele. É muito comum nós, mulheres, estarmos super sobrecarregadas de tarefas mesmo, de coisas para fazer, de supermercado, de lavar louça, né? A que fica em casa, ou se for o homem que ficou em casa,
né, que assim, graças às deusas do Olimpo, eu já tenho visto mais homens ficando em casa, mais homens, né, nessa função, mas enfim, seja lá quem for a pessoa que faz, ou se está todo mundo trabalhando e fazendo isso à noite, nós estamos todos muito atarefados. Então, às vezes, mesmo que você passe o dia inteiro com a sua criança, você está passando pouco tempo conectado a essa criança. Né? E tem também o caso da pessoa que trabalha fora, né? Então, que tem aí, vamos supor, de carteira assinada, ela tem 8 horas de carteira assinada, mais 1 hora obrigatória de almoço, que ela tem que tirar e que muitas vezes ela trabalha longe de casa. Então, o nosso transporte público precário, né? As nossas cidades um pouquinho mal planejadas em alguns, né, muitos cantos do Brasil, essa pessoa não consegue ir em casa para almoçar. E aí, essa criança que fica acordada, vamos supor, de 7 da manhã a 8 da noite, é uma criança que fica acordada num prazo de 13 horas, né? E ela tem, dessas 13 horas, 9 horas que essa mãe e esse pai estão na carteira assinada lá trabalhando, né? E muitas vezes perdendo ainda tempo de trânsito, né? E, enfim, ficando o quê? 2 horas, 3 horas com essa criança. Então, né, são crianças, essas 2, 3 horas, tá dando comida, cuidando, fazendo um monte de coisas que não sentando para curtir, sentando para matar a saudade. Então, o que é muito comum? Essas crianças estarem morrendo de saudade desses pais. Isso é muito comum. Isso é muito comum. As crianças estarem numa demanda, né, com o balde delas vazio de pai e de mãe. Principalmente do cuidador primário, né, do que mais vai até a criança, que na maior parte dos lares brasileiros, que é uma sociedade patriarcal, é a mãe, né? Na maior parte das famílias é a mãe. Então, tá com essa demanda, esse balde cheio, né? Desse balde vazio, na verdade. Então, essa criança, ela tá acordando no meio da noite, não é porque ela tá com um mau hábito, né? Eu detesto essa expressão mau hábito, porque eu não consigo entender como que embalar uma criança, como que amamentar uma criança pode ser um hábito ruim, né? Pode ser um hábito cansativo, mas ele não é mau, ele não é negativo, né? E a gente tem, então, essa estrutura de sociedade que faz com que essas crianças estejam sempre com muita sede de mãe, muita sede de pai. Então, muitas dessas crianças despertam muito à noite exatamente porque elas estão com muita saudade de mãe, muita saudade de pai, tá? Outra coisa, tem muita gente perguntando o tema, eu acho que tem gente que não tá com a versão, vou olhar, vou colocar aqui. Ai, gente, alguém para mim o tema? E aí eu vou fixar o seu comentário. Como reduzir despertares. Deserrares, tá vendo? Eu detesto corretor. Despertares noturnos. Inscrições, desafio Piscimama. Gente, eu tenho que falar do nosso patrocinador. Desafio Piscimama abertas. Muito bem. Agora eu escrevi, quem tá chegando aí tá vendo. Ótimo. Então tá, deixa eu fixar. Então, gente, outro aspecto, além desse ponto da saudade, né, tô falando, tem um outro aspecto que faz uma diferença muito grande. Cadê eu? Voltei. Outro aspecto que faz uma diferença muito grande no sono das nossas crianças é que nós fomos, né? Então, vamos pensar assim que os seres humanos foram desenhados para uma coisa. Nós fomos desenhados para viver em aldeias, né? Assim, fomos. Não adianta vocês ficarem brigando comigo. Nós fomos desenhados para viver em aldeias, né? Nós somos desenhados para viver em manadas, né? Como a maior parte dos mamíferos, nós fomos desenhados para viver em manadas. Então, nas manadas, o que acontece nas manadas? Toda a manada, toda a aldeia cuida das crianças. Então, essa coisa de um cuidador primário, desse monocuidador, é uma coisa muito recente da culturalização, da civilização, né, e dessa urbanização toda. Porque, teoricamente, ficaria toda a manada, toda a aldeia cuidando das crianças. E o que toda a manada, toda a aldeia cuidando das crianças significa? Significa que como foi também talvez um tempo atrás, as crianças, os adolescentes, as adolescentes,
dentro dessa aldeia, dentro dessa manada, eles convivem com bebês desde pequenos. Eu não estou falando que eles cuidam desses bebês e nem estou dizendo que eu acho que criança e adolescente tinha que estar cuidando de irmão, de bebê, nada disso. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que havia um convívio desde cedo. Então, hoje, na nossa sociedade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Coloca aí nos comentários, manda um coração ou uma curtida para mim. Vamos parar os corações agora, rapidinho, só para eu fazer um teste. Manda um coração ou uma curtida para mim. Quem só foi descobrir o que era a rotina em casa com o bebê depois que o seu nasceu? Manda para mim, por favor, uma curtida ou um coração. Quem só foi descobrir qual é a realidade da vida com um bebê quando o seu nasceu? Porque essa é uma realidade da nossa sociedade hoje. Nós, mulheres, os homens, a gente está descobrindo o que é ter uma criança, a gente está descobrindo o que é o sono de um bebê, o que é a fome de um bebê, a demanda de ter uma criança, a gente está descobrindo quando o nosso nasce, né? E a gente está descobrindo isso, a maior parte de nós, depois de já ter vivido estou falando da nossa geração, de ter curtido, né, ter tido muito tempo pra gente, ter saído, ter esparramado na nossa própria cama, dormido super confortável a vida toda, numa cama só pra você, num quarto que é seu, dividido com o seu marido, enfim. Mas a sua vida ela é muito sua e por muito tempo ela é sua. Né? As suas noites ininterruptas de 8, 9, 10 horas de sono, né? Eu tenho muitas amigas, muitas da minha idade, né, que estão fazendo o que eu hoje, né, eu falo para elas que eu sou ativista para elas não terem filho, continuar nessa vida, gente. Só vai ter filho o dia que você estiver acordando e indo dormir com vontade. Só nesse caso. E ainda assim, lê muito para ter certeza. Então, eu tenho muitas amigas que acordam ainda, né, que tem os trabalhos, né, hoje em dia a gente tem muito trabalho legal, que você, enfim, não tem aqueles horários rígidos e tal. Então, são pessoas que acordam todos os dias, 8 horas, 9 horas da manhã, entendeu? E estão lá curtindo a vida delas, descansando, dormindo a noite inteira. Então, a gente cai num precipício muito gigante quando a criança chega e a gente tem expectativas absurdamente irreais, né, com relação à vida com filhos. Então, no que essa criança começa a acordar, a gente fica, meu Deus, como assim? Meu filho tem um problema, ele tá acordando muito, né? Sendo que é o esperado, a criança tem um estômago desse tamanho, ela tem que mamar toda hora. É o esperado, essa criança não sabe descobrir, ela vai sentir frio, vai te chamar, vai sentir calor, vai te chamar. É o esperado, se ela tá sentindo a bunda molhada, porque a fralda não foi trocada, ela vai te chamar. Se ela acordar no meio da noite, não estiver conseguindo voltar a dormir, ela fica com medo, escuro, né? É um medo incondicional, um medo que não é aprendido, ela nasce, né, com esse medo. Então, ela vai olhar em volta, ela vai estar com medo escuro, ela vai te chamar. Então, natural que esse bebê te chame toda hora, entendeu? E aí a gente só vai descobrir isso depois que o nosso bebê nasce, depois que a nossa criança nasce. Tanto que a gente fala que maternidade é piscina de cuspir pra cima, né? A gente brinca que quando a gente não tem filho, a gente fala, o meu filho não vai fazer, e depois que o seu filho faz, você fica... Não é que é verdade que meu filho ia fazer isso e tal. Então, gente, eu vejo muito todas essas questões, as expectativas ficam muito irreais e a gente fica muito mal acostumado a viver uma vida só nossa. Então, por que a cama compartilhada é tão incômodo para a maioria de nós? Porque a gente está acostumado a dormir gostoso na nossa cama, com a cama toda pra gente, né? Eu quero uma criança enfiada na minha pleura, né? Pegando aqui na minha barriga, né? Dormir numa posição toda torta. Agora, se você tivesse vivido em aldeia a sua vida inteira e a sua vida toda você tivesse dormido em manada, isso não ia te incomodar, ia ser só mais uma noite com uma criança enviada no seu sovaco, entendeu? Mas na nossa realidade não é assim. Então, essa criança, por exemplo, que teria a demanda de mamar a noite inteira, é uma criança que a mãe tem a expectativa que ela durma na cama dela, que ela vá pro bercinho dela, que ela mame, boa noite mamãe, e a gente se veja no dia seguinte, né? É uma coisa que não cabe dentro da natureza desse bebê. Então,
Bom, dito tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é comum e esses despertares noturnos, eles têm várias motivações. Algumas naturais, como por exemplo a criança acordar com fome, acordar com frio, precisando de ajuda para voltar a dormir. E nós temos também a criança que está vivendo numa sociedade que é muito, que esquece muito a vida das crianças, esquece muito que as crianças existem, não tem uma preocupação grande com isso. Então, essas crianças são crianças que têm pai e mãe trabalhando 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, mais, sei lá, 1 hora, 2 de trânsito. São crianças que estão ficando 2 horas, 3 horas, 2 com os pais por dia. E nessas 2, 3 horas que eles estão com os pais também estão comendo, estão ocupados, estão fazendo mil coisas. E essas crianças estão com muita saudade. Elas estão com muitas faltas, elas estão com os tanques vazios. Então, esse ponto é um ponto que eu digo que é uma das questões urbanizadas do sono, ou seja, a criança vai despertar muito, mas ela vai despertar mais ainda se ela tiver com saudade de você. Então, se o fato de você viver em bairros, casas, em apartamentos e ser tudo tão fechado e você ter que trabalhar muito e o trânsito ser muito forte, faz você ficar pouco tempo com a sua criança, que faz ela precisar de acordar mais à noite. Ah, Nanda, você está falando então que é para eu largar tudo e morar na fazenda? Não, o que eu estou te dizendo é para você ter compreensão, para você ter consideração por essa realidade da sua criança que pode estar acordando com saudade de você. E nos 4 passos que eu vou te ensinar, eu vou te dar uma dica também para reduzir essa questão, para reduzir os despertares causados por isso. Bom, dito isso, nós temos mais uma informação muito maravilhosa que vai fazer assim na sua cabeça, ó. Então presta atenção, quem quiser anota, pega papel, pega caneta, eu espero, e anota, porque essa informação é sensacional. A última vez que eu fiz essa live, a galera ficou pedindo a gravação e faz muito tempo e eu nem sei onde está essa gravação, então eu vou gravar essa. Só vocês entrarem em método.psimama.com.br para receber a gravação dessa live, método.psimama.com.br para receber a gravação dessa live, para você mandar para todo mundo que você quiser. Então, qual é essa outra informação maravilhosa? Além de toda essa questão da urbanização, além de toda essa questão da comunidade, da sociedade dividida e individualizada, e além de toda a saudade da criança, a gente tem também um outro ponto que atrapalha absurdos o sono das crianças, e se chama energia elétrica. Olha só, a energia elétrica ela é maravilhosa, ela possibilita a gente ter luz, em horários que não teria sol lá fora, e ela possibilita a gente ligar ventilador nesse calor horroroso que está este planeta Terra nessa época do ano. E aí a gente tem uma primavera tão quente. E aí, só que tem um outro lado, que é o lado da gente acender a luz à noite. Acontece que a nossa cabeça, então vamos agora, todo mundo olhando bem nos meus olhos, porque eu vou te explicar a neuroquímica do sono. Então olha para mim, qual é a neuroquímica do sono? O nosso olhinho, ele vai ver luz e vai ver ausência da luz. Quando o nosso olhinho vê luz, ele está informando para o cérebro, opa, está de dia, hora de ficarmos acordados, e aí o seu cérebro vai produzir hormônios, vai produzir o que quimicamente o seu corpo precisa para ficar acordado. Por exemplo, cortisol, por exemplo, adrenalina. Ao longo do dia, você vai acumulando essa quantidade de cortisol e aí, quando você dorme, o seu corpo vai reduzir esses níveis de cortisol. E aí, quando o seu olho vai enxergando o escuro, ele vai mandando essa informação para o cérebro que diz, opa, está chegando na hora da gente dormir, está chegando na hora da gente descansar. E aí esse corpo vai começar a produzir um outro componente que é a melatonina. A melatonina, ela é um neurotransmissor que vai ajudar a gente a entrar no sono e mais do que isso ainda, a ficar dormindo. Então, a melatonina natural, produzida pelo nosso corpo,
a melatonina, ela é necessária não só para sua criança entrar no sono, como também para sua criança ficar dormindo. Então, qual é uma das coisas que mais faz as crianças despertarem? Principalmente naquelas primeiras 5 ou 6 horas, ou seja, a criança foi dormir 7 horas da noite, então aquelas horas que vão ali até meia-noite, 1 hora da manhã, aquelas primeiras horas ali, a criança, um dos motivos que as crianças acordam nesse horário é porque elas não estão mergulhadas nessa melatonina. Elas não estão com a melatonina tomando conta desse corpo. E o que faz o corpo não estar mergulhado na melatonina? Uma coisa que faz o corpo não estar mergulhado na melatonina é a quantidade de cortisol e de adrenalina. Por quê? Porque o nosso corpo, o instinto, né, mais importante do corpo é o de sobrevivência. A adrenalina, o cortisol, eles estão relacionados ao instinto de sobrevivência. Então, se a gente tem o corpo sentindo que está correndo risco, ele vai produzir cortisol e adrenalina, e a melatonina, ela não vai ganhar do cortisol e da adrenalina. Ela não vai ganhar. Então, se, por exemplo, você tem uma criança que chega em casa e tem um monte de luzes no olho dela, dizendo para ela que está de dia, só que o corpo dela está com sono, o corpo dela está cansado, o corpo dela já devia estar indo dormir, a informação que chega para o corpo é: produz adrenalina porque a gente precisa ficar acordado e você está cansada. Entendeu? Então, não é só a luz, então tem essa questão da luz, a gente criar o hábito de deixar a noite chegar na sua casa, cria o hábito de deixar a noite entrar na sua casa. Mas mais do que isso ainda, essa noite chegar na sua casa não é só a luz, mas também a atmosfera, o ritmo da casa. Deixa a noite chegar na sua casa também no sentido do ritmo. Porque se começa a fazer muita atividade, eu vejo muito comum na rotina, né, o pai chegar tarde e aí o pai chega querendo brincar, querendo fazer, né, curtir, fazer cosquinha, querendo fazer umas atividades mega agitadas com a criança adora, ela se diverte, são momentos incríveis com o pai, mas acabam produzindo muita adrenalina, né, muito cortisol nesse corpinho que já estava cansado, que já está acordado há muitas horas. Quando a criança tira soneca durante o dia, né? Quando ela tira soneca durante o dia, ela reduz os níveis de cortisol. Olha que legal. Por isso que a soneca, né? Quanto menorzinha a criança, mais sonecas ela tira, porque ela precisa de reduzir esses níveis de cortisol. Então, uma criança, por exemplo, quando a mãe fica, o pai fala, não vamos deixar dormir não para dormir melhor à noite. Na verdade, você vai fazer o efeito contrário, porque o corpo da criança vai estar acumulando mais cortisol, e aí quanto mais cortisol, menos essa melatonina consegue tomar conta, né? E aí vai ser pior ainda a qualidade do sono dessa criança à noite. Então, há essa importância da soneca ao longo do dia, da criança tirar a soneca certinho, né? E há também a importância da gente fazer, então, a rotina pró-melatonina, né? A rotina pró-melatonina. Então, quais são os 4 passos da rotina pró-melatonina? Então, o primeiro passo é o dia dessa criança, ela passar o dia bem, ela ter muito tempo para brincar, para correr no parquinho, tomar sol é muito importante, é o regulador de sono, o sol, alimentação saudável, então essa criança comer coisa que tem triptofano é a matéria-prima da melatonina, então ela comer aveia, comer abacate, ela comer nozes, né, assim as nuts, tipo amendoim, nozes mesmo, ela comer coisas saudáveis, né, alimentos que não são pesados, comer fibra, beber bastante água, essas coisas, cara, essas coisas ajudam muito no sono. E tomar sol. Então, a rotina dessa criança ser uma rotina saudável, ela tirar as sonecas nos horários certos. Então, ela ter uma organização, uma estrutura. E nisso, o desafio Psimama, a gente fala bastante sobre isso. Então, a gente tem no desafio Psimama, o desafio Psimama engloba essa questão da rotina.
Então a gente tem essa criança passando o dia. Então o primeiro passo da rotina pró-melatonina é o dia da criança. Para a noite ser boa, o dia precisa ser bom. Então a gente precisa que o dia dessa criança esteja estruturado de uma forma que ela gaste energia, que ela explore, que ela se sinta amada, ela se sinta respeitada. Porque uma criança que não gasta energia, uma criança que não explora, uma criança que está insatisfeita, não se sente amada, não se sente respeitada, não se sente considerada, tudo isso vai atrapalhar no sono dela. Então, primeira etapa, o dia ser bom. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa da rotina pró-melatonina é você deixar a noite chegar na sua casa. Então, tanto no sentido de luzes, quanto no sentido de ritmo. E aí, eu gosto de falar, o pessoal que acompanha meu story sabe, né, que a gente não fica no breu aqui em casa, não. A gente tem algumas luzes, a gente tem luz de parede ou a gente acende a luz distante. Então, por exemplo, a gente está na sala, a gente acende a luz do banheiro, que é no fundo do corredor. A gente está na varanda, a gente acende a luz da cozinha, que é lá do outro lado da casa. Então, ninguém está tropeçando dentro de casa, ninguém está esbarrando um no outro, a gente não está vivendo igual uns doidos, né? Mas os meus filhos estão habituados já a comer na meia luz, tomar banho na meia luz, escovar o dente na meia luz. Então, a casa fica toda de noite, ela fica toda na meia luz. E a partir, então os meus filhos, a rotina de sono dos meus filhos começa às 7 horas. A partir das 6, 6 e meia, a gente já começa a falar mais baixo, fica todo mundo falando baixo. O banho já é falando baixo, tem que cochichar, o nosso banho tem que falar baixo. E aí depois a gente vai pro quarto, escova dente e tal, e na hora que a gente vai pro quarto, a gente conta a historinha falando devagar. Então a gente tem o hábito de ir reduzindo o ritmo. Você vê que só de eu já estar falando mais devagar e mais baixinho, você já está ficando com sono. Eu não estou deixando você com soninho. Tá funcionando? Então, gente, é isso. Você vai fazer isso com a criança. A ideia é essa. A ideia é ela ir pro quarto e já meio molhando, não ouvi nem a história inteira. Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer que esse corpo comece a produzir melatonina e que no momento dessa criança entrar, o corpo leva de meia hora a 40 minutos para realmente ter bastante melatonina nele. Então, para essa entrada de sono, para esse começo do sono da criança, ter bastante melatonina. Até meia-noite, 1h da manhã, esses níveis de melatonina altos vão se manter. E a partir daí reduz um pouco. Então, a gente precisa que o ambiente do quarto da criança mantenha ela dormindo. Então, esse é o segundo passo. Agora, não, esse é o terceiro passo. Então, o primeiro passo é você deixar a noite entrar. O segundo passo é você fazer um ritual, como eu estava falando que eu faço. Então, você vai estipular um horário, você vai ter um ritmo. Você não precisa ser rígido, todo dia 7 horas em ponto. Não é isso, não é essa a ideia. Mas é ter ritmo. O corpo da criança, a memória celular da criança te ajudar. Gente, me lembra de responder essa pergunta. Cama compartilhada influencia na qualidade do sono? Davine, não me deixe esquecer. Eu vou falar dos 4 pontos e eu volto para isso, tá? Não me deixe esquecer. Então, primeiro ponto, deixar a noite chegar. Segundo ponto, você ter um ritual. Por quê? Porque a sequência de eventos vai facilitar a sua vida no longo prazo. Porque se todo dia depois do banho a criança dorme, então todo dia, quando ela estiver tomando banho, o soninho está chegando, porque o corpo dela vai se preparando, o corpo dela vai se condicionando a essa sequência de eventos. Então, no ritual, você deixa meia luz, no ritual você pode botar um gotinho, um cheirinho, uma alfazema, alguma coisa que dá um soninho. Você pode fazer que o ritual do sono seja uma coisa relaxante, uma coisa que vá produzindo melatonina nesse corpo. E uma coisa muito importante desse ritual, por favor, olhe para os meus olhos. Uma coisa muito importante desse ritual é o que, gente? Conexão. É você, no momento do ritual, você tá sem celular, sem preocupação, sem roupa batendo, sem comida, nada que te preocupa. E você vai ficar ali meia hora, 40 minutos, 100% dedicado à criança. 100% dedicado à criança. Porque isso vai suprir aquele negócio do copo vazio da criança com saudade. Então, você vai se dedicar 100% a essa criança num ritmo desacelerado, em meia luz, para ir mergulhando essa criança em melatonina. Pronto. Terceiro passo, o quarto da criança
precisa estar também pró-melatonina. Então, o que significa isso? Se quando você entra no quarto, você sente frio ou calor, grandes são as chances que essa criança precise que fique ou mais quente ou mais frio. Então, qual vai ser o seu teste? A criança tem que estar bem com a temperatura do quarto sem coberta. Ela tem que estar confortável assim, ela não pode depender de coberta para estar dormindo bem. A temperatura do quarto, luzes, porque se a luz informa para o corpo que está ficando de dia, se tiver fresta na janela, se tiver uma luz piscando no olho da criança, se tiver qualquer coisa que informe para o corpo dela que está ficando de dia, mesmo sendo tipo 1h da manhã, isso também vai atrapalhar. E outra coisa que vai informar para esse corpo, ou que está ficando de dia, ou que ele tem que ficar em alerta, que ele tem que ficar preocupado, é o barulho. Barulhos, por exemplo, é muito comum a gente, ai gente, deixa eu excluir aqui um comentário. Os barulhos, eles acabam acordando a criança, é muito comum. O que a família faz? A família vai, coloca a criança para dormir. Uhul, ele dormiu finalmente, eu não acredito, eu vou poder comer, eu vou poder conversar, agora eu vou poder assistir uma série, agora eu vou poder estudar, agora eu vou acontecer. E aí o que essa pessoa faz? Método.psimama.com.br, sendo Psimama PSI, tá? Método.psimama.com.br. Vou colocar aqui no Facebook e no Instagram. .psimama.com.br. Então, gente, acaba que essa pessoa alopra de felicidade porque a criança dormiu e faz o quê? Barulho. E aí, sem perceber, você tá mandando informações, mesmo que você ache que você não tá fazendo barulho, mas você tá dando aquela conversa, a televisãozinha ligada. Então, você sem perceber, você tá passando informações para aquela criança de que ou ela deve ficar assustada porque tá barulhento e ela tá em perigo, ou mamãe tá aqui perto, papai tá aqui perto, tá rolando um papo legal ali, vamos junto. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, quando a criança tende a despertar mais quando ela ouve a nossa voz, né? A criança dorme com a gente conversando, mas ela também acorda com a gente conversando. Vou botar aqui método.psimama.com.br. Método.psimama, sem o acento, psimama.com.br para receber esta gravação. Tá bom, gente? Método.psimama.com.br. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer colocar ruído branco, né? O ruído branco é uma musiquinha, um som de natureza, algum barulho que vá fazer a manutenção do som. Sabe quando você bota a criança para dormir e daqui a pouco passa uma moto? E você, tipo, não acredito. Não. Quando você coloca um som de fundo no sono da criança, quando essa moto passar, esse som vai ofuscar. E também traz aquelas lembranças do útero, né? Porque o útero é muito barulhento. Você imagina, já botou o ouvido na barriga de alguém? Aqueles é muito barulho. Então, a memória, né, uterina é de muito barulho. As crianças, a noite é ensurdecedor para a criança, assim, porque é muito, muito silêncio demais, né? Então, a gente precisa que o quarto não acorde essa criança. E a quarta coisa, que eu coloquei por último para chamar a atenção, mas que é muito importante, é você se certificar que as demandas principais dessa criança foram sanadas antes dela dormir. Por quê? Porque é muito comum eu ver casos, por exemplo, de crianças que jantaram 5 horas da tarde e aí não comeram muita coisa até a hora de dormir. Antes de dormir, tomam uma mamadeira, que querendo ou não nutre tanto, né? Não alimenta essa criança, não é uma coisa que sustenta. E aí a criança fica acordando para ir enchendo mais a barriga, porque ela foi dormir com fome, ou porque ela foi dormir com saudade, ou porque ela foi dormir, enfim, sei lá, agitada. Então a gente precisa de sanar todas essas necessidades da criança antes dela ir dormir. Então eu sempre falo assim, gente,
Tem que ter uma ceia antes de dormir. Você tem que ter certeza de que essa criança não está indo dormir com muita sede, né? Por exemplo, tem a fase, eu falo muito de desfraude, não sei se vocês acompanham aqui o meu trabalho sobre desfraude, mas tem uma coisa no desfraude que eu acho um absurdo, é que o pessoal para de dar água para a criança para ela não fazer xixi na cama. E vai dormir uma criança morrendo de sede, gente. Sabe? Ruído branco é para qualquer idade? Qualquer idade. Qualquer idade. Eu conheço adulto que usa, mas assim, tá, tudo bem, mas é qualquer idade. Em qualquer idade ajuda. Eu usei muito ruído branco no desmame do Gael, com quase 3 anos. Eu usei muito ruído branco no desmame dele, para manter ele dormindo. Então, a gente acaba que tem, sem perceber, a nossa rotina vai correndo, vai passando, aquela coisa corrida, sem perceber a criança quase não bebeu água, ou a criança não come há muito tempo, então ela vai dormir com muita fome, né? Sem perceber, a gente vai colocar a criança para dormir e aí a gente está ansioso para a criança dormir logo, aí a gente está agitado, sabe? Quantas vezes você vai botar a criança para dormir e você sacode a criança, se você nina, né? Ou você deita do lado da criança, você está tão agitado que é você que acorda a criança. Você que não faz ela dormir. Faz live de desmame. Anotado, Mari, vou fazer. Então, gente, a gente precisa de suprir todas essas demandas da criança antes dela dormir. Qual o volume do ruído branco? Isso depende muito, vai de criança para criança. Eu sempre coloquei no começo da noite ele um pouco mais alto, não o suficiente para eu ouvir fora do quarto, mas o suficiente para a criança não ouvir. Então, se você vai para dentro do quarto, bota e ouve, vê se você está ouvindo o pessoal lá fora. Entendeu? Tem que ser o suficiente para você não estar ouvindo o pessoal lá fora. E aí, antes de eu ir, então eu boto eles para dormir. Então, eles dormem 7h30. Aí, coloco o ruído branco 7h30. Antes de eu ir dormir 10 horas, eu abaixo o volume. Um pouquinho. Tá? E aí, gente, é muito importante. Camila Cósera! Gente, tem uma amigona minha aqui da minha infância. Camila, eu quero te deixar um beijo. Muito obrigada por estar aqui, amor. Então, gente, a gente precisa de lembrar que se essa criança vai dormir com sede, se essa criança vai dormir com fome, se essa criança vai dormir com saudade de você, se essa criança tem alguma chance de estar indo dormir num quarto frio, num quarto quente, é lógico que todas essas coisas vão acordar a criança, né? Só que na nossa correria a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de dar água, a gente acaba esquecendo de dar uma ceia para ela antes dela ir dormir, a gente acaba esquecendo de curtir muito ela antes de dormir, para ela ir dormir sem saudade da gente. A gente acaba esquecendo, eu sei, é um dia a dia muito corrido, mas essas coisas são as coisas que mais acordam as crianças, são as coisas que mais fazem elas acordarem durante a noite. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante é o seu sono. O seu sono. Não adianta a gente fazer toda uma rotina para a melatonina para essas crianças e o pai e a mãe ele dormir 11 horas da noite, meia-noite. Porque se essa criança acordar 2 vezes durante a noite, você já vai estar acabado porque você foi dormir muito tarde. Então a rotina para a melatonina, eu gosto de brincar assim, sempre que tem live às 9, eu chego aqui com o olhinho pequenininho. Porque na minha casa, esse horário, eu já estou morrendo de sono. Sabe? Já estou morrendo de sono. Então, isso é maravilhoso. Você vai colocar a criança para dormir, você tem ali 1 horinha para fazer toda, para descansar, né? A gente às vezes fica 1 hora só olhando para cima. Quem aí descansa antes de dormir? Manda uma curtida aí pra mim, quem descansa antes de dormir. Eu faço isso. Às vezes eu fico só mexendo no Instagram, assisto uma série, eu tomo um vinho com meu marido e aí eu deito pra dormir. Agora, se você começar a se agitar, a botar a cara na tela, informar para o seu corpo que está de dia, para produzir cortisol, produzir adrenalina, a sua melatonina sumir, você não vai ter sono tão cedo. E aí, o fato da sua criança despertar vai ter um peso muito maior para você. Entendeu? Um peso muito maior. E por isso que é tão importante a gente ter rotina. Porque se você tem, por exemplo, os meus filhos, vou botar aqui na minha casa. A rotina de sono aqui em casa começa às 7, no máximo 7h30, 7h40, os meus filhos já estão dormindo. E eu e meu marido, a gente se policia para estar 9h30, 10 horas a gente está indo para a cama dormir. Entendeu? Então, se os meus filhos acordam durante a noite, por qualquer motivo que seja, porque eles já estão na fase do pesadelo, né? Gente, essa fase chega, então não vai achando que passa a fase do bebê, as crianças vão dormir para sempre, igual adolescente, porque não vai.
Acorda de pesadelo, acorda porque tá com sede, tem vontade de fazer xixi 3 vezes por noite. A gente fica, ai, tô doida pro meu filho desfraldar de noite. Aí a criança desfralda, você, pô, agora tem que ficar acordando para levar a criança, porque a criança tá indo pro banheiro, eu não quero que, porque o meu filho, ele vai fazer xixi. Quando ele vai ao banheiro, ele faz xixi no banheiro inteiro, porque ele tá com sono. Então, eu não fico levando meu filho pro banheiro, todo mundo sabe disso, mas eu vou lá dar aquela ajuda pra eu não acordar. No outro dia tá um menino todo sujo de xixi, porque fez xixi pelo banheiro inteiro. Então, eu acordo. Então, gente, quanto mais você descansar, menos pesado vai ser para você o fato de que a criança desperta. Entendeu? Então é legal você ter uma rotina, porque se você sabe que 7h30, 7h40 a sua criança vai estar dormindo e que você vai dormir 9h30, 10 horas, você sabe que todos os dias você vai ter essas 2 horas para você. Todos os dias essas 2 horas são suas. Então, você pode ter essas 2 horas, você pode curtir essas 2 horas sem tirar o seu sono. Então, para vocês terem noção, quando a gente assiste série, eu e meu marido, a gente coloca a tela da televisão no modo econômico, né? Que é tipo a tela praticamente toda escura. Na época de Game of Thrones, que a gente assistia, quem aí é fã de Game of Thrones? A gente não conseguia enxergar nada, ficava assim, ó, porque tava a tela escura. Aí a gente tinha que clarear, e aí a gente clareava no máximo, porque Game of Thrones é escuro mesmo, então não tirava sono. O que tirava sono era aquelas cenas fortes, horrorosas, que eu amava, mas que me deixavam horrificada a noite inteira. Mas enfim. Então, você tem que ter uma rotina que seja saudável para o seu sono, tá bom? Então, vamos repetir, gente, os 4 passos. Eu vou mudar a ordem, agora que eu já falei para vocês, eu vou mudar a ordem, tá bom? Primeiro passo, você vai deixar a noite entrar na sua casa. Esse é o primeiro passo. Desculpa. De novo. Rotina saudável durante o dia. A criança vai ter uma rotina saudável durante o dia, uma rotina pró-sono. Então ela vai tomar sol, ela vai gastar energia. Para bebezinho, vai ficar batendo, vai ficar de barriguinha pro chão, né? Fazer muita atividade de conexão, mamar muito, deixa mamar muito durante o dia, deixa a criança mamar muito durante o dia. Quanto mais ela mamar durante o dia, menos ela mama à noite. Tá? Mas deixa mamar à noite também. Mas enfim. Então você vai fazer uma rotina saudável para essa criança. 2, vai deixar a noite entrar na sua casa. Vai reduzir as luzes, vai reduzir o ritmo e deixar a noite chegar. Cama compartilhada, não vou esquecer, Sabrina, muito obrigada. 3, você vai garantir que essa criança foi dormir com todas as demandas dela supridas. Você vai garantir que ela foi dormir sem sede, sem fome, sem saudade. O máximo que você puder incluir na sua rotina para essa criança ir dormir alimentada, sede sanada, numa temperatura confortável, num quarto que não acorda ela, de um jeito que ela fique dormindo. E quarto, você vai fazer um ritual de sono. Então você vai fazer um ritual antes dessa criança dormir, um ritualzinho que vai todos os dias informar para o corpinho dessa criança que está chegando a hora de dormir. Que esse ritual seja um ritual que te garanta essas 4 coisas e seja um ritual que te permita ter certeza de que a criança está alimentada, de que ela curtiu você bastante, de que ela não está indo com sede, que ela não está indo com demandas, com coisas que acordem ela. E que o dia a dia seja o suficiente para informar para essa criança que a hora de dormir está chegando. Pessoal, quero lembrar vocês a importância de você ter também uma rotina pró-melatonina para você descansar, para você ir dormir tranquilo. 2 perguntas que tem muita gente me fazendo aqui. Então, primeiro, essa live está patrocinada por Desafio Psimama. As inscrições do Desafio Psimama estão abertas e a gente é o meu curso online, 30 dias de curso, mas vocês têm 60 dias para tirar dúvidas comigo e ainda tem algumas consultas online ao vivo comigo em grupo, tá bom? Então, caso você esteja interessado em receber esta live gravada, entre método.psimama.com.br. Se você estiver interessado no curso Desafio Psimama, é curso.psimama.com/desafio. curso.psimama.com.br/desafio. Curso, deixa eu botar aqui, curso.psimama.com.br/desafio. Tá? Lembrou, acabou o momento do nosso patrocinador. Então, as 2 dúvidas que mais estão me perguntando sobre desmame
e sobre cama compartilhada. Sobre cama compartilhada, eu acho maravilhoso. Nós somos mamíferos, vivemos em manadas, então as crianças dormem melhor quando elas dormem em manadas. Mas tem um outro lado, que é tudo isso que eu te falei, da urbanização e das nossas expectativas e tudo mais. E tem um detalhe muito importante que você precisa saber. Quando você dorme com pessoas, o seu ciclo de sono tende a parear com o ciclo de sono da pessoa. O que isso significa? Que quando o seu sono tá leve, o sono da criança tá leve. Entendeu? Então, cadê a pessoa que tinha perguntado aqui? Gente, eu falei, não me deixe esquecer. O que significa isso? Que quando a criança, desfraude noturno já tem live sobre isso, tá, Fê? Lá no YouTube da Psimama. Quando a criança dorme com você e o seu ciclo de sono pareia com ela, duas coisas acontecem. Primeiro, quando o seu sono tá leve, o sono da criança tá leve. Então, se você começa a se mexer porque seu sono tá leve, você acorda a criança. E dois, o ciclo de sono da criança é mais curto. Então, você fica com um ciclo de sono mais curto, fica mais cansado. Tem este lado, mas a nossa natureza, né? A gente naturalmente é feito para dar conta disso e dá para ser feliz assim, ok? Segunda pergunta sobre desmame noturno. As pessoas estão me perguntando sobre desmame noturno. Gente, isso é um assunto muito delicado e eu posso fazer uma live só sobre isso para vocês. Eu amamentei o Gael até quase 3 anos e eu sou super a favor da amamentação em livre demanda e da criança, até porque eu acredito que se a criança está mamando a noite inteira porque por algum motivo ela precisa disso, ela está com essa demanda, e eu percebi ao longo das minhas experiências que quando a criança para de mamar, ela passa a dormir melhor. Qual a relação entre essas coisas? Eu não sei. Foi uma constatação que eu demorei muito tempo para assumir, para aceitar até, porque eu sempre defendi o contrário. Mas é uma realidade. Agora a gente tem que pensar, né, pesar sacrifícios e benefícios e decidir o que é melhor para cada família. Então eu tenho que te dar a informação, né? Eu sou completamente contra você desmamar uma criança saudável, tá tudo bem, na sua vida tudo ótimo. Você desmamar uma criança de 18 meses, de menos de 2 anos, só por uma questão de sono. Eu acho que dá pra gente melhorar outras coisas, eu acho que desmame tem que ser o último recurso. Então depois que você já tiver feito tudo isso que eu te expliquei aqui, por pelo menos 2 ou 3 meses, né? Faz isso primeiro, que esse seja o seu primeiro recurso, usar as informações, fazer tudo certinho, para depois você recorrer a outras coisas, tá bom? Então, gente, curso.psimama.com.br/desafio para se inscrever no Desafio Psimama. As inscrições estão abertas até sexta, mas a gente tem poucas vagas, então as inscrições vão acabar quando acabarem. Mas, teoricamente, é até sexta. E a gente tem a gravação dessa aula, que vai ser enviada para vocês por e-mail. É só você me dar o seu e-mail em método.psimama.com.br. método.psimama.com.br. E aí, gente, muita gente fala comigo assim, Nanda, mas eu já faço isso. E a minha sugestão é você fazer o seguinte, faz exatamente nessa estrutura. Porque é muito comum, em todas as áreas, Desafio Psimama, sono, tudo, a pessoa falar comigo assim, Nanda, eu já faço. E aí eu vou na Convivo, né, na consulta online ao vivo, pego o caso dessa pessoa específica, na Convivo, na consulta online ao vivo, eu converso com vocês, eu tiro dúvidas sobre as dúvidas de vocês. E aí, quando eu vou perguntar, não é bem assim, não faz exatamente desse jeito, acaba que fica muitos dias a televisão ligada mesmo até tarde, e a criança acaba ficando muito agitada até tarde. Existem vários aspectos, então a minha sugestão é que você faça essa estrutura de forma mais rígida. Se essa parte está te incomodando tanto, faz essa estrutura de forma mais rígida, entendeu? O Desafio Psimama, eu tenho vários relatos de famílias falando que o sono da criança melhorou e eu acredito que o sono da criança melhora através do Desafio Psimama porque o dia da criança, lembra, etapa 1, o dia da criança melhora muito. A questão do respeito, da conexão com os pais, das relações, ter menos estresse, menos brigas, menos bronca, a atmosfera da casa fica mais leve e aí a criança tende a dormir melhor,
tá? Bom, eu espero que vocês tenham amado, deu para abranger as coisas que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, sugestão de rotina, de ritual. O ritual aqui de casa, a gente acaba de comer, acaba de jantar, aí a gente passa um período só a gente, tipo assim, de 6 a 7, a gente só se curtindo, brincando, jogando jogo de tabuleiro, alguma coisa assim. Aí 7 horas toca um alarme no meu celular, que é a musiquinha de dormir. Aí a casa já tá toda escura, né? E aí a gente vai, toma banho, né? Os meninos saem do banho, já tem alguma coisinha quentinha, um chazinho quentinho ou um cacau em pó quentinho para eles tomarem. Eles tomam, por que quentinho? Porque o esfriar do corpo dá sono, né? Por isso que banho quentinho, leite quentinho dá sono. E aí eles tomam isso, escovam os dentes e já estão praticamente dormindo, deitam na cama praticamente dormindo já. Eles levam uns 5 minutinhos para dormir e dormem. Tá bom? Seus filhos começaram a dormir bem com que idade? Então, meus filhos, o Gael, como ele mamava, ele ainda tinha despertares até ele desmamar. Depois que ele desmamou, ele passou a dormir a noite toda. Ele só acorda às vezes com sede ou com vontade de fazer xixi, alguma coisa assim. E o Theo, ele tem terror noturno, então às vezes ele tem os despertares do terror noturno, mas ele dorme assim direto também já tem pelo menos uns 2 anos, né? Ele tá com 5, acho que desde os 3 também, por aí, né? Mas eu me formei em consultoria de sono ano passado, exatamente porque eu já estava desesperada com isso, né? E aí foi quando eu comecei a colocar as coisas realmente do jeito que tem que ser, que foi na época que eu lancei a primeira turma do Desafio Psimama, inclusive, tá? Então, vou lembrar vocês que para receber a gravação dessa aula, você só precisa entrar em método.psimama.com.br e te lembrar também que as inscrições para o meu curso já estão abertas. Como que funciona? São 30 dias, um recurso por dia, uma ferramenta por dia. A ideia é você ouvir, entender, praticar e tirar suas dúvidas. Então, é um dia para cada ferramenta exatamente para ser uma coisa prática. E as pessoas relatam, né? Deixa eu ver se eu tenho um relato aqui para mostrar para vocês, né? As pessoas relatam, ver se vocês conseguem ver aí, que o sono melhora, o comportamento das crianças melhora, porque elas conseguem, como é uma ferramenta por dia, elas conseguem aprender cada uma dessas ferramentas. Então, como elas conseguem aprender cada uma das ferramentas, elas também conseguem, ao final do curso, o que elas me dizem é que elas já estão com hábito, já virou rotina. Porque você faz, por exemplo, uma vez, aquilo dá super certo, você fala, pô, isso é massa, vou fazer isso de novo. Aí você faz de novo. O resultado é tão bom que quando você vai ver, você está fazendo sempre, né? Já virou um hábito na sua casa usar aquelas ferramentas. Então, o Desafio Psimama não é um curso teórico, é um curso prático. Quando termina o desafio, a sua rotina já mudou, a sua forma de falar com a criança mudou, a sua forma de entender o comportamento da criança mudou. Então, isso traz uma transformação muito grande, né? E você tem esses 30 dias, né, são desafios diários durante os 5 dias da semana e no fim de semana a gente exercita. Então, você tem essas 4 semanas, 5 recursos por semana e você ainda tem 30 dias bônus para tirar dúvida comigo. Então, se por um motivo você atrasar, alguma coisa assim, você ainda tem 30 dias bônus para tirar as dúvidas lá na plataforma. Mas ainda tem as convivos, que são as consultas online ao vivo para você tirar suas dúvidas comigo, eu perguntar, entender o seu caso especificamente e a gente conseguir tratar melhor sobre isso. Tá? A gente tem grupo no Telegram, um grupo específico para os pais e um grupo específico para as mães, porque a gente percebeu que os pais tendo um grupo só deles, chama, e as mães amaram, os pais super participaram, os pais participaram ao vivo, tinha pai tirando dúvida ao vivo e eu fiquei muito feliz de conseguir trazer essa participação ativa dos pais mais presente no Desafio Psimama. Então, é curso.psimama.com.br/desafio. curso.psimama.com.br/desafio. Fica aqui um grande beijo, pessoal, e até a próxima live, tá? Entre em método.psimama.com.br para receber essa gravação. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Vai dormir, hein?